Boa tarde. Vocês devem estar aí na reunião de professores, devem estar chegando para a reunião de professores. Hoje é segunda-feira, agora são 6 e pouco da tarde aqui, é por volta de 2 e pouquinho da tarde, aí a diferença é de 4 horas. E eu queria ter gravado isso daqui na segunda-feira passada, mas não foi possível, porque a gente acabou chegando muito tarde, já tinha sido o horário da reunião de vocês, tudo, então aproveitei para gravar essa mensagem hoje para vocês e poder explicar um pouquinho mais o que a gente está fazendo aqui e também mandar alguma mensagem positiva ou qualquer coisa desse tipo para vocês. O evento, nós tínhamos uma expectativa em relação a ele, com base no que nós tínhamos recebido de informação. Não, eu peço desculpa até que eu estou me mexendo aqui com uma fresta de sol no meu rosto, porque o sol está se pondo aqui já, então estou tentando achar um espaço que fique um pouquinho mais claro para vocês. Então a gente tinha uma expectativa aí no Brasil em relação ao que seria tratado aqui. A gente tinha falado sobre um plano de negócios, montar uma empresa e está sendo muito legal. Realmente é um plano de negócios, realmente é montar uma empresa. O tema que caiu esse ano foi um tema muito interessante para os alunos, que é jogos de tabuleiro, ou board games. E é um tema que parece fácil, né, porque é jogo de tabuleiro, mas é bem complexo, tem poucas informações sobre esse mercado, como tem de outros mercados, por exemplo. Mas pelo menos é um tema que não está tão distante da realidade dos alunos como outros temas poderiam estar. Então, basicamente, eles receberam esse tema numa apresentação inicial, no dia da cerimônia de abertura, e no dia seguinte eles já começaram a ter aula e ter tempo para trabalhar sobre o tema. Mas, na verdade, é muito pouco tempo. Eles têm 6 dias de trabalho. Os outros dias são excursões ou atividades que tiveram aqui internas. Então, 6 dias de trabalho. 6 dias que ele tem o período da manhã para trabalhar e o período da tarde com aula das matérias. A sorte é que a escola acabou antecipando um pouco dessas matérias enquanto eles estavam aí, porque se fosse para eles aprenderem um pouquinho, aprenderem tudo com o que eles estão vendo aqui, isso realmente seria bem difícil. Eles estariam vendo tudo pela primeira vez e não é legal, não ia ser legal. Basicamente, eles têm que montar uma empresa. Essa empresa tem que pensar em qual vai ser o mercado que ela vai colocar esse jogo. Pode ser o mercado do país de cada um de nós aqui, pode ser um mercado internacional, pode ser um jogo global. O importante é que tenha uma estratégia, que tenha uma pesquisa de mercado. Então eles têm que encontrar informações reais e atuais do porquê eles vão montar esse jogo em determinado lugar, e isso tudo tem que ser coerente. Então o que eles vão colocar na pesquisa tem que aparecer depois na parte de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, tem que realmente encaixar tudo. Talvez, a gente só vai saber na sexta-feira, mas talvez seja isso que os jurados mais analisem, se o aluno consegue pesquisar uma coisa e ver e fazer uma proposta que vai de encontro com aquilo. Vamos saber sexta-feira isso daí. Então eles têm que construir isso, eles têm que levantar custos, e está sendo muito legal porque produzir um jogo desse, você tem que fazer numa fábrica, né? E não dá para pensar em construir uma fábrica. Então está sendo muito legal ver como que eles vão melhorando o pensamento deles. A gente começou pensando em produzir esse jogo em Bauru, então a gente viu alguns orçamentos de gráficas lá, até a Luísa falou com o pai dela, para ver se ele descobriu algum custo da parte dos plásticos. Enfim, foi super legal, mas nesse momento eles estão conversando com a China. Estão tentando fazer contato com empresas na China, que são especializadas em jogos de tabuleiro, e tudo isso com muito pouca intervenção nossa. Eles entram na internet, eles procuram os contatos, e a gente, claro, dá uma dica aqui, uma dica ali, principalmente a Sara com a experiência dela, e isso vai ajudando os alunos. É muito legal, eles têm trabalhado muito, muito bem. Nossa, acredito que todos iam ficar muito felizes de ver o que eles estão fazendo aqui. Bom, eles têm que escolher esse mercado, eles têm que fazer a pesquisa, eles têm que montar esse jogo. O que menos importa é o jogo em si. São as regras do jogo, se o jogo vai ser verde ou azul, se vai ser parecido com o Banco Imobiliário ou com o War. O que menos importa é isso. O mais importante é o modelo de negócio que esse jogo vai ter. Então, esse modelo tem que ser sustentável, tem que gerar receita, e ele não pode ser assim, vende um pouco e depois quebra. Pelo que eles pediram para a gente, né, os jurados vão analisar se existe uma sustentabilidade. Vai começar e vai se manter por um horizonte mínimo aí de pelo menos 5 anos, que é o tempo que eles pediram.
foi bem legal eles pedirem esse intervalo, eles pediram para fazer a projeção de lucro para 1 ano e a projeção de lucro para 5 anos. E, gente, tentem imaginar, talvez aí, se a gente fizesse uma dessa entre a gente, entre nós adultos, talvez a gente não conseguisse fazer, mesmo cada um de nós tendo uma experiência aqui ou ali e tudo. Imagina a complexidade disso para alunos que têm de 15 a 17 anos, 14 a 17 anos. Então, o trabalho que eles estão fazendo está sendo muito, muito legal. Outra coisa também é buscar parceiros que eles possam ajudar para levantar muitas informações que não existem em pesquisas. Então, só para vocês terem ideia, eles acharam uma pessoa aqui de Londres que tem uma casa de jogos, uma das únicas casas de jogos de Londres, de tabuleiro. Ele tem um tipo de um café que é jogo de tabuleiro. E as pessoas vão lá jogar, e eles conseguiram o contato dessa pessoa, e eles estão fazendo entrevistas com essas pessoas. Eles já falaram com pessoas aí do Brasil, de portais de game, e assim, do mesmo jeito, a gente dá uma dica aqui, uma ali, tudo, mas dali para frente eles vão e conduzem as conversas e fazem as perguntas para as pessoas. Então, está sendo muito, muito legal ver tudo isso acontecer de perto. Eles vão ter que apresentar isso na sexta-feira, e aí vamos saber o que deu. Sexta-feira de manhã a apresentação aqui. Se a gente classificar, na sexta-feira à tarde tem a apresentação final. Aí na próxima reunião todo mundo já vai saber o que aconteceu. Outra coisa que eu queria falar é assim, o comportamento dos nossos alunos é realmente muito diferente do comportamento dos demais alunos. Claro que existem outras escolas também que os alunos, tem um ou outro aluno que se destaca, mas de uma forma geral, o comportamento dos nossos alunos ele chama muita atenção. E em vários aspectos isso. Ele chama atenção na parte de integração. Então, eles têm uma facilidade muito grande de se integrar com outras pessoas. Eles estão... A gente até puxou a orelha de alguns que eles estão arriscando demais no espanhol e corre o risco até de brincar em espanhol e parecer que está debochando, mas eles realmente estão se esforçando para se comunicar com as pessoas. A comunicação em inglês nem se fala, eles são dos primeiros a puxar. Tem vários vídeos depois que vocês podem ver de coisas que eles já fizeram junto com outros brasileiros que estão aqui e junto com os mexicanos, com os colombianos, com os venezuelanos, junto com tudo isso. Então está sendo muito legal isso. Agora, nas aulas também eles se sobressaem. A forma com que eles acostumaram aí na escola a trabalhar com trabalhos e coisas desse tipo, realmente faz com que eles tenham um comportamento muito diferente. Eles não têm medo de se expor, eles não têm medo na hora de dar uma ideia, uma sugestão, porque a escola ela não acha feio errar. A gente aí, na maioria das aulas, né, lá embaixo, no fundamental e no ensino médio também, a gente valoriza o erro, que com o erro as pessoas podem aprender mais. E tem sido muito legal isso, porque eles não têm medo de errar, eles não têm medo de se expor. E isso tem sido muito bom para os colegas, para os professores, os grupos que eles têm ficado quando tem as atividades nas aulas, né? As aulas têm 3 horas de duração. A primeira metade é como se fosse uma palestra, o professor dá essa teoria, tudo, apresenta de um jeito mais tradicional, eu entendo, e no segundo período, eles têm um intervalinho de meia hora, no segundo período eles têm que trabalhar em grupos, então eles têm que praticar aquilo, e os grupos deles têm se sobressaído. O que aconteceu em quase todos os dias até agora, eu não sei hoje, porque eu não conversei com eles ainda depois da aula, mas eles sempre estavam pelo menos um dia adiantado. Então era muito legal que o professor ia falar uma coisa, eles já tinham estudado aquilo, já tinham tentado fazer aquilo no plano de negócios deles do dia anterior. Então, sabe, fantástico, fantástico, muito, muito legal. Isso não quer dizer que vai ser fácil, que eles vão ganhar, mas está sendo muito legal essa experiência para eles e a experiência de ver como é diferente você ir para uma aula preparado. Né, você já ter lido sobre aquilo, você já ter estudado sobre aquilo, faz com que o seu aproveitamento sobre a aula seja muito maior, você possa fazer perguntas melhores sobre aquilo, você não está vendo pela primeira vez. Então talvez essa experiência deva ser valorizada, muito valorizada quando eles voltarem, para que eles possam dividir isso com os outros alunos e quem sabe, a partir de uma situação como essa, a gente não comece a ter mais gente assistindo aula aí, né, se preparando aí antes de ir para a aula. Um outro item também muito interessante
Já falei de trabalhar em grupo, já falei deles estarem se preparando antes das aulas, deles estarem trabalhando. Eles têm paciência, eles têm muita educação para falar com os professores, que normalmente aí eles também têm. E, bom, acho que é isso. Se eu lembrar de alguma outra coisa, eu coloco no outro vídeo depois. Esse vídeo já está com 10 minutos e para não atrapalhar muito a reunião de vocês, vou deixar só uma mensagem final para vocês. Está sendo uma oportunidade maravilhosa estar aqui com eles, podendo aproveitar desse momento, conviver desse momento junto com eles. E isso traz na minha cabeça um monte de situações que já aconteceram até chegar aqui hoje. E se eu pudesse deixar uma mensagem para vocês, uma única mensagem especial daqui, é mais ou menos assim. Cada um de nós podia estar fazendo qualquer coisa, né? O Neto começou a fazer engenharia e depois começou a dar aula e escolheu ser professor. O Montanha foi jogar bola, para quem não sabe, ele jogou profissionalmente, podia até hoje estar jogando lá, disputando junto com o Rogério Ceni a posição de goleiro, talvez, eu não sei em que time que ele ia estar hoje, mas ele podia estar fazendo isso, ou ele podia estar fazendo qualquer outra coisa das tantas que ele pode fazer. A Eliane fez matemática, mas podia ter feito computação, como ela mesma já tinha pensado, se eu não me engano era isso mesmo, desculpa se eu falei errado ali. André, enfim, todo mundo, cada um de nós poderia estar fazendo uma coisa diferente. E o pessoal estão voltando de algum passeio e eles estão dando tchau tudo. E é estranho estar aqui gravando para uma câmera, tem uma garrafa de Coca-Cola segurando o telefone, então o pessoal está dando risada realmente. Bom, mas voltando, cada um de nós podia estar fazendo qualquer coisa e por um motivo ou por outro a gente escolheu estar na sala de aula. Eu também fiz engenharia e quando eu fui para a sala de aula, alguma coisa me fez ficar lá. E a gente já ajudou muita gente nesse caminho até hoje, né? A maioria de nós tem 10, 15 anos de tempo de estrada. A Misana, se estiver assistindo, talvez tenha um pouco mais e não, mais experiência nesse sentido que eu estou falando, Misana. Então, com tudo que a gente ajudou, tanta gente, né? Tantos obrigados que a gente já recebeu, a gente ainda enxerga que tem muita coisa pela frente para a gente fazer, muita coisa. E não é fácil. Não é fácil porque não tem fórmula, porque não está claro exatamente o caminho, né, dessa nova educação, dessa educação que ajuda as pessoas dentro desse novo mundo a serem pessoas melhores, que ajuda as pessoas a conseguir ter sonhos de chegar mais longe na vida delas. E eu sei que isso não é fácil, mas nós escolhemos estar aqui. A gente podia estar fazendo qualquer coisa e a gente escolheu estar aqui e é muito bom estar aqui. Eu acho que se não fosse assim, todos nós podíamos estar ganhando dinheiro de outro jeito, ganhando bem do mesmo jeito. Então, no meio de todos esses desafios que a gente tem no dia a dia e de todas essas novas possibilidades de nós aprendermos para poder ajudar os nossos alunos a aprender mais, que naqueles momentos de ansiedade ou de não sabermos o que fazer, sabe, que dá aquele frio aqui dentro, assim, fala, poxa, mas eu vou ter que fazer isso, eu não, sabe, esse momento X assim, que a gente pudesse fechar o olho um pouquinho e mais ou menos como eu estou fazendo agora, assim, cada um do seu jeito, e pensar em cada um dos alunos que nós já ouvimos obrigado até hoje, nessa nossa carreira. Quantos e quantos obrigados a gente não escutou até hoje. E a grande maioria deles foram obrigados relativamente pequenos, foram obrigados de alunos que tinham passado no vestibular. Imagina quando tudo isso que a gente estiver fazendo para esses alunos hoje, eles estiverem conseguindo enxergar quando eles estiverem na faculdade, começando a trabalhar, sendo melhores profissionais, melhores pessoas. Eu não sei se vocês, assim, como que cada um de vocês aí vê isso, mas eu imagino que o tamanho desse obrigado ele vai ser exponencialmente maior. Ele explica para quem não entende o que quer dizer isso, mas assim vai ser muito, muito, muito maior. Então, nesses momentos de
sabe? Que dá aquele aperto, nossa, fazer isso, fazer aquilo, por que fazer todas essas coisas e tal? E que a gente realmente não sabe o caminho, que a gente consiga parar 2 minutinhos, 3 minutinhos, fechar o olho e lembrar de cada um desses alunos que já falou até hoje obrigado pra gente, e de todos esses que a gente está trabalhando hoje, que em algum momento da vida deles no futuro vai falar esse obrigado também. E aí fica tudo bem mais fácil. A gente lembrar do porquê que a gente está fazendo tudo isso, do porquê que a gente escolheu ser professor, do porquê que a gente escolheu estar na Farsi, a gente podia estar em qualquer outra escola, do porquê de tudo isso. Tá legal? Eu queria deixar só essa mensagem especial para vocês. Um grande beijo e um abraço para todos, e vou tentar registrar o máximo possível de informações aqui para dividir com vocês e com os alunos depois. Tá legal? Um grande abraço, uma ótima reunião para vocês e muita paz. Valeu!